do aprendiz. Mais uma vez estamos aqui retornando para darmos continuidade à nossa aula de matemática, de número, numeral e algarismo. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Pronto! Vocês sabem que nós encontramos os números em vários lugares. Em rótulos, também encontramos números. Em embalagens de remédio também são encontrados números. Nos recibos de luz, de água, nós encontramos números. Os números são encontrados em vários lugares, tá bom? Qualquer dúvida, só é sinalizar para a próxima Nara e estarei tirando as dúvidas de vocês. Aguardem as atividades.